Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos falar sobre fenômenos periódicos que se repetem e vamos ver como o resto das divisões é a ferramenta ideal para a gente trabalhar com esses tipos de problemas. Todos esses problemas que nós vamos ver aqui hoje são retirados do material que está no site da UBMAP. Bom, para começar o encontro de hoje, nós vamos fazer uma coisa bem simples. Vocês podem dar uma paradinha no vídeo se quiser, fazer o de vocês e depois acompanha aqui comigo. Olha só, encontre o resto da divisão de 2019 mais 2020 por 7. Então como é que a gente faz isso? Uma maneira bem simplesinha, vamos efetivar a soma de 2019 com 2020, vamos ver quanto que dá, e depois fazer a divisão por 7. Então vamos lá, 2019 mais 2020, quanto vai dar? 9 mais 0 dá 9, 2 mais 1 dá 3, 0 mais 0 dá 0, 2 mais 2 dá 4. Então deu 4.039. Agora nós vamos pegar o resultado e fazer a divisão por 7. 4.039 dividido por 7. Começa pelo 40, porque o 4 é menor que o 7, tem que ir para o 40. Quantas vezes o 7 cabe no 40? 5 vezes. 5 vezes 7 vai dar 35. Aqui vai ter um resto 5. Vamos abaixar o 3 agora. Quantas vezes o 7 cabe no 53? Cabe 7 vezes. 7 vezes 7 vai dar 49. Aqui vai ficar 4 e só. Falta baixar o 9. Ficou 49. Então o 7 cabe 7 vezes. 7 vezes 7 dá 49. E encontramos aqui o resto 0. Uma pergunta, quais são os possíveis restos quando eu faço uma divisão por 7? Quais são os possíveis? A gente tem que lembrar que o resto é sempre menor que o divisor. Tá? Então 7 é o divisor. Eu não posso ter um resto igual nem maior que 7, senão não é resto, senão dá para caber mais uma vez aqui. Então os restos na divisão por 7 são o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então veja que nós temos 7 restos disponíveis, porque contando com o 0 fica 7. A quantidade de restos possíveis depende sempre do divisor. Então no nosso caso aqui, se eu estou dividindo por 7, eu posso ter 7 restos possíveis. São todos aqueles números que são menores que o 7. Se eu tivesse como divisor o 10, eu teria 10 restos possíveis. Por quê? Todos os menores do que 10, até chegar no 0. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Então, o tamanho do divisor indica a quantidade de restos que a gente tem numa divisão. Agora eu quero fazer uma proposta para ficar mais fácil da gente trabalhar com os restos. Eu tenho uma soma aqui, 2019 mais 2020. A gente fez, dividiu por 7 e encontramos resto 0. Eu vou fazer separado. Eu vou pegar o 2019 e vou dividir por 7. E vou pegar o 2020 e também vou dividir por 7. Vamos ver o que acontece com o resto de cada um separadamente. Aqui eu começo pelo 20. O 7 cabe 2 vezes. 2 vezes 7 vai dar 14. Vai sobrar resto 6. Abaixo 1. 61. Quantas vezes o 7 cabe no 61? 7 vezes 8 dá 56, então cabe 8. Aqui fica 56, o resto aqui ficou 5. Vamos abaixar o 9, então de novo cabe 8 vezes. 8 vezes 7 dá 56, e o resto final é o 3. Então tá aqui, ó, tá na turma de restos possíveis do 7. 2020, o que será que vai acontecer? 2020 está acrescentando uma unidade só para o 2019. Muito provavelmente seu resto vai ser 4. Esse aqui sobrou 3. Eu aumentei 1, tem que dar 4. Mas nós vamos conferir. Aqui o 7 cabe 2 vezes. Vai ficar 14, sobrou 6. Abaixo 2. Agora cabem 8 vezes. 8 vezes 7 dá 56. O meu resto agora é 6. Abaixo o 0.
Quantas vezes o 7 cabe no 60? 8 vezes. 8 vezes 7 dá 56. E aqui sobra o resto 4, conforme a gente já tinha previsto. Então o que nós vamos fazer? Eu não somei anteriormente para fazer as divisões por 7. Eu dividi cada um deles. Cheguei aqui no resto 3 e aqui no resto 4. A minha proposta é, se eu sei o resto do 2019, se eu sei o resto de 2020, eu não vou mais somar o 2019 com o 2020 para depois dividir por 7. Eu vou trabalhar só com os seus restos. Então eu vou fazer 3 mais 4, que deu 7. Acontece que 7 não é um resto possível na divisão por 7. Então quando der maior, você pega o número e divide por 7. Então aqui deu 7, vou fazer 7 dividido por 7, vai dar exato, né? E o resto vai ser 0, conforme a gente já tinha visto. Então funciona. Se eu já sei o resto deles separadamente, eu posso fazer a adição só dos restos para verificar qual vai ser o resto. E por que isso dá certo, gente? Olha só, eu escrevi as divisões de uma maneira diferente, né? Mais para frente nós vamos fazer um encontro falando de divisão euclidiana, que é uma forma diferente de escrever a divisão, que é exatamente o que eu fiz aqui. Quem é o 2019? É o 288 vezes 7, lembra que 288 foi o quociente, vezes o 7 que era o divisor, mais o resto aqui que é 3. Então, o número sempre vem nesse formato aqui na divisão euclidiana. Tá? O A, que é o dividendo, é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então esse aqui é o formato da divisão euclidiana. Quem é o 2020? É o 288 vezes o 7 mais o resto 4. Se eu fosse somá-los, fazer essa soma aqui, ó, 2019 mais 2020. Repara aqui, ó, 2019 mais 2020, que é o que está do lado esquerdo das nossas igualdades. Tudo isso ficaria igual à soma do lado de lá também. Eu tenho aqui 288 vezes 7 mais 288 vezes 7. Posso somar 288 mais 288, porque eles vêm acompanhados do mesmo número. Então é como se fosse o x. Vai 288x mais 288x. Você pode somar os coeficientes. Então aqui fica 8 e 8 dá 16, sobe 1. 8 e 8, 16, com 1 dá 17, sobe 1. 2 e 2, 4 e 1, 5. Tudo isso vezes 7. E aqui eu tenho os dois restos, que eu vou somar. 3 mais 4 dá 7. Se vocês lembrarem, quando eu fiz a soma do 2019 com o 2020 e depois eu dividi por 7, o resultado deu 577. E aqui está dando 576. Por quê? Porque esse 7 aqui não pode ser resto, ele cabe mais uma vez aqui. Tá? Ou a gente pode até escrever assim, ó, 1 vezes 7. Eu posso somar 576 vezes 7 com 1 vezes 7. Então como é que vai ficar isso aqui? 2019 mais 2020 igual 576 mais 1, 577 vezes o 7. E aí não tem resto, né? O resto é 0. Eu poderia só acrescentar um 0. Por isso que dá certo, tá? Se eu somar apenas os restos, eu vou chegar no resultado também. Bom, quando a gente realizou o exercício anterior, parecia até meio bobo a gente fazer isso, porque acabou dando mais trabalho de eu fazer a divisão de 2019 e 2020 por 7. Mas agora, veja qual vai ser a situação. Encontre o resto da divisão de 2019 vezes 2020 por 7. Então, repara, não é mais uma soma, é uma multiplicação, que dá um certo trabalhinho para a gente chegar no resultado. Eu anotei aqui só para a gente saber exatamente quanto que dá isso. Ó. Então, 2019 vezes 2020, eu fiz na calculadora. Deu 4.078.380. Aí, o que eu fiz? Fui lá e dividi por 7. Isso ficou 582.625
e resto 5. Eu vou evitar fazer essa conta de vezes, senão fica muito demorado aqui para a gente. Bom, a ideia então é utilizar os restos da divisão. Nós fizemos isso no exercício passado, nós descobrimos que 2019 ele deixa um resto 3 na divisão por 7. 2020 ele deixa um resto 4 na divisão por 7. Então a ideia agora é usar os restos. Só que lembrando que nós estamos numa operação de multiplicação. Então nós vamos multiplicar esses restos aqui, ó. Vou fazer 3 vezes 4 igual a 12. Acontece que 12 não está na listinha dos restos do 7. Então a gente pega o 12 e divide por 7. Vou fazer aqui, ó, 12 dividido por 7, resultado vai dar 1. 1 vezes 7 dá 7, e a gente tem o resto 5, conforme tinha dado lá na calculadora. Nós vamos ver que isso dá certo também, fazendo aquela conferência que a gente fez com a soma, só que agora a gente vai fazer com a multiplicação. Eu vou multiplicar o de cima pelo de baixo aqui. Aqui do lado esquerdo, eu não vou colocar o resultado, eu só vou indicar a conta. 2019 vezes 2020. Tudo que está do lado direito, eu vou ter que colocar na forma de distributiva. 288 vezes 7 mais 3 vezes 288 vezes 7 mais 4. Tem que fazer a distributiva aqui, só que eu já vou combinar com vocês que eu vou manter o formato que eu já apaguei aqui, o formato da divisão euclidiana, para que eu chegue no resto dessa divisão bonitinho. Então vamos ver. 288 vezes 7 vezes 288 vezes 7, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar 288 vezes 7 vezes o 288. E aquele 7 eu vou manter, tá? Porque me interessa. Então 2019 vezes 2020 vai ficar 580.608 vezes 7. Então eu não ia deixar duas vezes o 7, não ia fazer 7 ao quadrado, porque o que me interessa é que o 7 apareça uma vez só, tá? Agora eu vou fazer 288 vezes 7 vezes o 4. Isso vai ficar mais 1152 vezes 7. Então me interessa que apareça esse vezes 7. Agora o que eu vou fazer? O 3 vezes o 288 vezes 7. Então eu vou fazer 3 vezes 288. Isso dá 864 vezes 7. E a última que eu tenho que fazer é o 3 vezes 4, que dá mais 12. Agora eu vou somar 580.608, 1.152 e 864, porque todos eles estão acompanhados pelo 7. Então esse 7 está funcionando como se fosse uma letra X. E eu posso fazer a soma deles. Tudo bem? Então, o resultado disso vai ficar 2019 vezes 2020. Isso vai dar 582.624 vezes 7, mais aquele 12 lá que é o resto. E aqui, vocês vão se lembrar que quando a gente fez a divisão na calculadora, não tinha dado 582.624, tinha dado 582.625. Por quê? Porque o resto não pode ser 12, ele não está na listinha dos restos do divisor 7. Então nós vamos pegar esse 12 e vamos abrir o número em dois outros que nos interessam, que no caso vai ser 7 mais 5. Então como é que vai ficar? 2019 vezes 2020 igual a 582.624 vezes o 7 mais 7 mais 5. Aí a gente fica naquela situação do exercício anterior. Isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 7. Então eu vou poder somar 582.624 com 1, porque ambos têm o 7 acompanhando. 2019
vezes 2020 é igual a 582.625 vezes 7 mais 5. E agora sim, o 5 é um dos restos possíveis na divisão por 7. Então por isso que dá certo a gente usar apenas o resto. A gente consegue chegar no mesmo resto como se estivesse fazendo a operação inteira. Então aqui, a resposta, o resto é 5. Bom, a partir de agora a coisa vai ficar um pouquinho mais tranquila. Vamos ver por quê. Encontre o resto da divisão de 2019 elevado ao cubo por 7. Bom, aqui trata-se de uma multiplicação especial porque é uma potência. Seria 2019 vezes 2019 vezes 2019. Mas nós não vamos mais fazer isso. Nós vamos pegar o resto da divisão de 2019 por 7 e é ele que nós vamos elevar ao cubo. Então veja só, nós já sabíamos que 2019 deixa resto 3 na divisão por 7. Tudo bem? Então o que eu vou fazer? Vou pegar o 3, que é o resto, e vou elevar a 3. 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27. Acontece que 27 não está no grupo dos restos do 7, porque tem que ser menor que o 7. Então sempre a gente vai pegar esse número que ficou maior e dividir de novo por 7. Para a gente saber qual é o resto. Quantas vezes o 7 cabe no 27? 3 vezes. 3 vezes 7 vai dar 21. E aqui vai sobrar 6. Tá? Então com toda certeza, sem fazer aquela conta doida, 2019 vezes 2019 vezes 2019, e depois ainda pegar o resultado e dividir por 7, eu já sei que o resto é 6, independente do tamanho do número que vai dar. Nesta proposta aqui, já estamos misturando as operações. Então aqui vocês vão encontrar operações de multiplicação, adição e potência. Mas a gente não vai fazer essa operação toda. Nós vamos utilizar os restos para a gente chegar no resultado. O que a gente conhece aqui? A gente sabe que do 2019 eu tenho aqui um resto 3. 2020 eu também conheço. Eu tenho o resto 4. Eu não conheço nem do 2018 nem do 2017, mas tem uma vantagem aqui, porque eles são números consecutivos. 2018 tem que ter uma unidade a menos de resto que o 2019, porque ele é um número anterior. Então 2018 com toda certeza deixa resto 2 na divisão por 7, porque nós estamos falando do mesmo divisor. E 2017 ele tem que ter resto 1. 1 a menos que 2018. Sabendo os restos, eu não vou trabalhar com o número cheio. Eu vou trabalhar apenas com os restos. Então, no lugar de 2017, eu coloco o seu resto, que é 1. A operação continua a mesma, vezes. No lugar de 2018, eu coloco 2. No lugar de 2019, eu coloco o 3. E no lugar do 2020, agora, ó, presta atenção na operação, que agora virou soma, e coloco o número 4 elevado a 3, já que 2020 está elevado a 3. Então, troca o número pelos restos. 1 vezes 2 vezes 3, eu tenho que fazer primeiro porque são multiplicações. Vai dar 6. Que eu tenho que somar com o resultado de 4 elevado a 3. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E aqui eu vou finalizar. 6 mais 64 é igual a 70. 70 não está na lista de restos da divisão por 7. Então a gente pega o 70, faz a divisão por 7. Aqui o 7 cabe uma vez só no 7. 1 vezes 7 dá 7. Sobre o resto 0. Abaixo o 0. O 7 não cabe nenhuma vez no 0, então a gente acrescenta um 0 aqui na resposta. Olha só, o resto da divisão dessa conta toda por 7 é 0. Né? A conta ficou exata. Então a resposta aqui do resto é 0, divisão exata. Vamos mudar um pouquinho, deixar o 7 um pouquinho descansando. Vamos fazer esse probleminha aqui. Ó. Encontre o resto da divisão de 9 elevado a 100
por 8. E agora, como é que eu faço? Vou ter que fazer 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, repetindo o 9 por 100 vezes numa multiplicação? Inviável. Inviável, acho que até na calculadora, que não vai ter espaço suficiente no mostrador da calculadora para o resultado disso aqui. Então a gente vai utilizar o resto. Mas que resto é esse? Eu quero saber 9 elevado a 100. Eu só preciso saber quanto é o resto da divisão de 9 por 8. Tá? E esse resto pode ser substituído no lugar do 9. Se a gente der alguma sorte, né, na hora de elevar a 100 vai ficar mais fácil. Então vamos ver. Quanto dá 9 dividido por 8? Vai dar 1. 1 vezes 8 dá 8. E aí deu o resto 1. E aí, por isso que o exercício tem saída também. Porque se desse 2 de resto, aí já complicava. Porque você fazer 2 elevado a 100 também é inviável. Então aqui, no lugar do 9, a gente vai colocar 1 elevado a 100. Quanto que vai dar 1 elevado a 100? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. E aqui está, bem simples, né? Uma conta que parecia ser cabeluda demais, a gente resolve bem simples com os restos das divisões. Resposta aqui, o resto é o número 1. Agora nós vamos ver alguns problemas onde a gente vai usar essa ferramenta que a gente aprendeu de utilizar os restos em fenômenos periódicos, fenômenos que têm uma certa repetição. Então vamos ver aqui, ó. O ano de 2020 começou em uma quarta-feira. Em que dia da semana cairá o último dia do ano? Bom, a primeira preocupação nessa é saber quantos dias tem o ano de 2020. Lembrando que o ano de 2020 é um ano bissexto, onde se acrescenta um dia a mais no ano, que é o dia 29 de fevereiro. Então, 2020 tem 366 dias. Agora vamos ver qual é o ciclo que nós estamos falando, qual é a periodicidade que tem nesse problema. Bom, ele disse para a gente que o ano começou numa quarta, o primeiro dia foi numa quarta-feira. Então vamos ver, vamos completar o ciclo. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Então esse é o ciclo, porque a partir da terça começa tudo de novo. Começa a quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Então nós temos um período de 7 dias, que é o ciclo que a gente vai trabalhar. Bom, nós vamos fazer assim, ó. Aqui é o primeiro dia do ano, quarta-feira. Aqui é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia. Tá? Aí depois vem o oitavo dia, que vai cair numa quarta. Nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, e assim vai. 15º. Eu quero saber onde vai estar esse dia aqui, 366. Só que é lógico que eu não vou preencher isso aqui até chegar no número 366 para eu saber onde é que ele está. Eu vou utilizar os restos de uma divisão por 7. Por que tem que ser 7? Porque a nossa semana tem 7 dias. Vamos fazer o seguinte então. 366, eu vou fazer a divisão por 7. 366 dividido por 7. O que vai me interessar aqui é o resto. Por quê? Se der resto 1, ele vai coincidir na quarta-feira. Se der resto 2, vai ser quinta. Se der resto 3, vai ser sexta. Por que que o resto define isso? Porque eu estou separando os dias do ano de 7 em 7. Tá? Então aqui, ó, vai ser divisão exata. 7 dividido por 7 dá 1, exato. 14 dividido por 7 vai dar 2, divisão exata. Então todo mundo que cai na terça tem divisão exata. Agora, se passou da terça e caiu em outro dia, por exemplo 15, vai dar resto 1, certo? Porque 15 dividido por 7 vai dar 2 e o resto é 1. Então todo mundo que está na quarta vai deixar resto 1 na divisão por 7. E essa é a grande jogada. Eu quero saber exatamente o dia 366. Qual é o resto para eu saber que dia da semana ele cai? Começa com o 36, o 7 cabe 5 vezes. 5 vezes 7 vai dar 35.
Sobrou 1. Agora abaixa o 6. Quantas vezes o 7 cabe no 6? 2 vezes. 2 vezes 7 vai dar 14. Sobrou resto 2. Ou seja, o meu número 366 vai estar, na hora que chegar a vez dele, ele vai estar no dia quinta-feira, no dia da semana quinta-feira, tá? E isso a gente descobriu por causa do resto. Então a resposta aqui, o nosso ano de 2020 irá terminar numa quinta-feira. Pedro caminha ao redor de uma praça retangular, onde estão dispostas 12 árvores, brincando de tocar cada árvore durante seu passeio. Se no início ele toca a árvore indicada na figura, e se ele anda no sentido da seta, indique que árvore ele estará tocando ao encostar em uma árvore pela 100ª vez. Bom, prestar atenção no enunciado, o Pedro ele vai ficar dando voltas aqui nesta quadra que está cheia de árvores no caminho. Ele vai sair daqui e ele vai começar a contar, né? 1, 2, 3, cada árvore que ele bate, ele vai contando. O que o problema aqui é da gente? Quer saber, quando ele falar o número 100, qual é a árvore, qual dessas árvores aqui ele vai estar batendo naquele momento. Bom, isso é um fenômeno periódico, tá? Porque ele vai se repetir a partir de um certo momento. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos numerar essas árvores para poder utilizar os restos como aliado na solução. Então olha só, a contagem dele vai começar aqui no ponto de partida. Tem um pezinho e uma seta indicando que ele está correndo para lá. Então aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A partir do 12, começa tudo de novo, né? Ele vai repetir essa contagem, né, na sequência. Então, o nosso divisor aqui nesse problema tem que ser o 12, porque a cada 12 a gente começa uma nova repetição. Então, a mesma estratégia do dia da semana. O 13 vai vir aqui, o 14 vai vir aqui, o 15 vai vir aqui, até que chega no 100. Nós não vamos fazer essa contagem. Eu sei que no desespero, muita gente que está fazendo a OBMAP, conta, a prova fica cheia de pontinhos lá, porque a pessoa contou na mão. Claro, dá certo, mas não precisa. Para isso a matemática está aí, para simplificar os processos. Então, olha só. A gente vai dividir por 12. Nosso divisor é o 12, porque ele é o número que vai se repetir nesse processo. Então, o divisor é 12. Se ele parar na árvore número 1, tá? Sempre esses números, quando divididos por 12, vão deixar resto 1. O 13, por exemplo, 13 dividido por 12, o resultado é 1 e o resto é 1. Então, todo número que parar nessa árvore 1 vai ter resto 1. Todo número que parar nessa árvore 2 vai deixar resto 2 e assim por diante. Só lembrando, se parar no 12, a divisão é exata e o resto é 0. 12 dividido por 12 é uma divisão exata. Depois quem vai aparecer aqui? O 24. 24 dividido por 12 também dá uma divisão exata. Então, as divisões exatas coincidem com a árvore de número 12. Aí, eu quero saber, quando estiver no 100, qual dessas árvores que ele vai estar. Então, vamos dividir 100 por 12, para a gente saber que resto vai dar. 100 dividido por 12. Repara que não dá para começar pelo 10, que o 10 é menor que o 12. Então, essa é uma divisão meio ingrata, porque a gente já tem que fazer direto, certo? E aí, você vai dar um chute lá. Se der certo, deu. Se não der, vamos chutar o 8 aqui. 8 vezes 2 dá 16, sobe 1. 8 vezes 1 dá 8, com 1 dá 9. Opa, deu certo. E aqui o resto vai ficar 4. Então, qual é a árvore que ele vai estar quando ele fala 100? Nesta árvore aqui, ó. A mesma que coincide com quando ele falou 4. A proposta agora é a seguinte. Considere a seguinte sequência de números. O que acontece aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3. E assim ela vai. Formada alternadamente pelos algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e pelos algarismos 5, 4, 3, 2, 1. Qual é o algarismo
que aparece na posição 2015 dessa sequência. Então veja que nesse aqui, mesmo que ele quisesse contar no dedo, isso ia levar um bom tempo para acontecer. Primeiro que você ia ter que fazer essa sequência até o 2015, né, para depois você contar no dedo e ver qual que é o número que está nessa posição. Nós vamos usar os nossos restos das divisões para chegar lá com tranquilidade. Então, qual é a preocupação sempre que a gente vai resolver problema desse tipo? É saber onde começa e onde termina esse ciclo, tá? Onde que ele vai começar a repetir tudo de novo. Então, vamos acompanhar aqui, ó. Então, esse primeiro número a gente vai chamar de 1, assim como a gente já fez nos outros exercícios. Aqui é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Agora vamos pensar. A gente vai incluir esse 1 como número 9 ou a gente vai parar por aqui e considerar que aqui está começando outro ciclo? Então esse é um cuidado que a gente deve tomar, tá? A nossa sequência começa no 1 e ela vai terminar no 2, porque esse 1 inicia a próxima. Tá? Então aqui tem uma jogadinha numérica que pode atrapalhar a resolução. Então, repetindo, a nossa sequência começa no 1, vai subir, ó, 2, 3, 4, 5 e vai descer, 4, 3, 2. Quando chegar nesse 1, já é a próxima sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. Fechou outro ciclo. E assim vai. Então, nosso divisor aqui vai ser o 8. Nós vamos trabalhar com os restos do 8 para saber qual é o número que está na posição 2015. Qual é a divisão que a gente tem que fazer então? Nós vamos dividir 2015, que é a posição que eu quero saber, por 8. E aí o resto é que vai indicar para a gente qual é o número. Começa pelo 20, o 8 cabe 2 vezes no 20, dá 16 e sobra 4. Abaixo 1. O 8 cabe 5 vezes no 41. 5 vezes 8 dá 40, resto 1, ainda falta baixar o 5. O 8 cabe uma vez só no 15. Então coloca 1 aqui, 1 vezes 8 dá 8, e o resto deu 7. Ou seja, lá na posição 2015, vai aparecer o número 3 do final da sequência. Né? Não é o 3 do primeiro, é o 3 do final. Então, resposta, o número 3. Tá? No momento em que está regredindo até chegar no 2. Vamos ver outro tipo de exercício que se encaixa nesses padrões periódicos, onde a gente utiliza o resto das divisões para chegar no que ele quer. Qual é o algarismo da unidade de 2 elevado a 2015? Então, repare, ele não está perguntando quanto é 2 elevado a 2015, porque a gente não ia conseguir fazer isso. Ele está perguntando o algarismo da unidade, ou seja, o último número. Tá? Então, aí já começa a ficar um pouquinho melhor para o nosso lado. O que a gente vai fazer nesses casos? Nós vamos observar o comecinho, tá, das potências de 2, para ver se o algarismo da unidade cria um padrão periódico. Então vamos ver aqui, ó. Começando com 2 elevado a 1, eu vou ter o número 2 como algarismo da unidade, que é o último algarismo, é o próprio 2. Quando eu fizer 2 elevado a 2, eu vou ter como resultado o número 4. Quando eu fizer 2 elevado a 3, eu vou ter como resultado o número 8. Até agora não repetiu nenhum algarismo da unidade, né? 2, 4 e 8. Quando eu fizer 2 elevado a 4, eu vou achar o número 16. Ainda não repetiu nada. 2 elevado a 5, eu vou achar 32. Então, eu vou desconfiar que a partir daqui, esse padrão vai se repetir. Então, eu vou apagar o 2 elevado a 5 daqui e vou colocar aqui do lado para a gente acompanhar se tem essa repetição no algarismo das unidades. Então, aqui, 2 elevado a 5 igual a 32. E 2 elevado a 6? 2 elevado a 6 vai dar 64.
E aí já está ajudando, né? Já está repetindo aqui também. 2 elevado a 7, 128. Legal, hein? Repetiu todo mundo. 2 elevado a 8 vai ficar 256. Então, estou colocando um destaque no algarismo das unidades, que é o que interessa para a gente. E aí, se você continuar, 2 elevado a 9, o algarismo da unidade criou um padrão. Né? 2 elevado a 9 vai dar 512. Está aqui. Aí, eu quero saber o 2 elevado a 2015. Só tem 4 opções. O 2, o 4, o 8 ou o 6. Basta eu saber em qual turma que ele pertence. Então, o nosso divisor agora é 4, porque eu tenho períodos de 4 em 4. E eu tenho que usar o 2015. Então, vamos lá. 2015 dividido por 4. A gente vai começar pelo 20. O 4 cabe 5 vezes no 20. 5 vezes 4 dá 20. Aqui ficou 0. Abaixo 1. O 4 não cabe nenhuma vez no 1. Então, a gente acrescenta o 0 e já desce o 5 aqui. Quantas vezes o 4 cabe no 15? 3 vezes. 3 vezes 4 dá 12. Eu vou ficar com o resto 3. Então ele é da turma do 8, ó, porque a potência é que está dizendo agora quem é o meu resto. Então todo mundo que tem resto 3 fica nessa linha do 8. Tá? Então a resposta aqui, veja que não foi necessário muito cálculo, e a gente sabe que o algarismo das unidades de 2015 é o número 8. João decidiu nadar de 3 em 3 dias. O primeiro dia que ele nadou foi um sábado. O segundo dia foi uma terça-feira. O terceiro dia foi uma sexta-feira e assim por diante. Em qual dia da semana João estará nadando pela 100ª vez? Então vocês viram a narração da história, tá? A história do João. Ele começou a praticar natação e iniciou isso num sábado. E ele volta sempre a cada 3 dias. Então o enunciado falou pra gente, olha, primeiro dia foi o sábado, daqui a 3 dias ele volta. Domingo, segunda, terça. Voltou na terça. Depois de 3 dias, quarta, quinta, sexta. Ele volta de novo. E aí a pergunta é, em qual dia da semana que o João vai nadar pela 100ª vez? Então eu tenho que saber onde que vai estar o 100. Tá? Aqui tem 1, 2, 3, eu tenho que chegar no 100. Também não é uma tarefa muito simples de ficar fazendo no braço. A gente usa os restos da divisão. Só que nós temos que completar esse ciclo. Tá? Eu não sei quando que vai voltar para o sábado novamente, que aí começa um segundo ciclo. E isso é importante para a gente. Então vamos lá. Ele foi na sexta-feira, depois de 3 dias ele voltou. Sexta, sábado, domingo, segunda. Ele nadou aqui na segunda. Aí mais 3 dias, terça, quarta, quinta. Ele nadou numa quinta. Repara que até agora nada está repetido aqui. Depois de mais 3 dias, quinta, sexta, sábado, domingo. Ele nadou num domingo. Passou mais 3 dias, segunda, terça, quarta. Ainda não repetiu nada. Mais 3 dias, quinta, sexta, sábado. Então volta para o começo. Tá? Então meu ciclo parou aqui na quarta. Eu não vou escrever o sábado ali, vamos apagar aqui. E aí a gente vai numerar. Vamos numerar essa sequência, começando aqui do 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então ele tem um ciclo de 7. Tá? Aí volta de tudo de novo. Sábado, terça, sexta, segunda, quinta, domingo e quarta. Sábado, terça, sexta, segunda, quinta, domingo e quarta. E assim vai. E eu quero saber, no 100º dia, que vai comemorar lá o seu 100º dia de natação, que dia será isso? A gente vai dividir por 7, que é o nosso número do divisor, a quantidade de período que está se repetindo. Aqui o 10, o 7 cabe uma vez só, 1 vezes 7 dá 7, sobra 3, abaixo 0. Aqui o 7 cabe 4 vezes no 30, vai dar 28, sobrou 2. Então o resto 2 indica que
que esse dia será uma terça-feira. A resposta do exercício, ele vai comemorar seu 100º dia de natação numa terça-feira. Repararam que exercícios que parecem ser bem difíceis de resolver, eles são facilmente resolvidos com essa técnica dos restos? Agora você vai fazer o seguinte, procura mais exercícios desse tipo para você treinar. Por quê? Todo ano a UBMEP vem com exercícios que usam essa periodicidade e você chega rapidinho na resposta utilizando os restos da divisão. Professor Marcelo deixa um forte abraço para vocês. Até o próximo encontro.